Então, pessoal, agora nessa última parte eu vou falar sobre mais alguns comandos que possivelmente vão ser úteis aí para vocês ao longo do ping. E começando, eu vou falar do main, que é uma ferramenta de documentação que a gente tem aqui do Linux. Então, se eu colocar um comando aqui na frente, ele vai ter documentação sobre vários comandos. E aí ele vai te dar, tipo, o que o comando faz e como que você utiliza ele. E uma descrição de, tipo, todas as flags, todas as opções que você pode utilizar com ele, né? E é bem interessante se acostumar com essa ferramenta e tal, porque você vê que, tipo, até o comando mais simples, que é o ls, tem um tanto de coisa que dá pra fazer. E você não vai lembrar isso de cor, né? Às vezes você também tá mexendo ali no terminal e dá um branco, ou você quer alguma coisa muito específica, assim. Então, tipo, é bem prático essa ferramenta, porque já tá ali no terminal, né? É só você colocar main e o que você quer pesquisar. Ele tem até documentação de biblioteca dos que tem no sistema, né? Então, por exemplo, o printf tá na biblioteca do SDIO, né? Se você for procurar aqui, tem uma página falando, tipo, todas as informações. Então, é uma ferramenta bem completa, bem útil aí pra, tipo, tá aprendendo a utilizar. O próximo que eu quero falar é o Find, que serve para você procurar e achar, né, arquivos e pastas no seu sistema de arquivos. Então, o modo que utiliza ele, você vai colocar o Find. E aí aqui você coloca a partir de onde você quer começar a procurar, tipo, a partir de onde você quer fazer a sua pesquisa. No caso aqui eu passei uma pasta University, porque eu vou procurar uma pasta de uma disciplina que eu tô fazendo. Eu imagino que ela esteja nessa pasta aqui. Então, depois eu coloco a flag "-name" para passar o nome do arquivo ou da pasta, né? E aí vai retornar o caminho, tá vendo? Então, é útil pra quando você tá, tipo, procurando alguma coisa e tem aquele tanto de pasta, tanto de arquivo, e você não tá afim de ficar entrando e saindo toda hora. Então, essa é uma forma mais simples de procurar coisas no sistema, mas a parte ruim é que você tem que saber o nome exato do seu arquivo. Vou passar um arquivo aqui pra mostrar pra vocês que também vai achar. Então aquele vai retornar todos os arquivos que ele achar, né, com um caminho absoluto para eles. Mas aí, que nem eu tava falando, tem a parte ruim de você ter que saber o nome exato do arquivo. Depois, o próximo comando que eu vou falar é do echo. O echo, ele é para você imprimir alguma coisa no console, que o console, para quem não sabe, tipo, a gente tem o SDD-in e o SDOut no Linux, né? O SDD-out seria a saída padrão e o SDD-in a entrada padrão, que no caso geralmente é o seu teclado, né? E a saída, o console aqui mesmo. Então, ele, tipo, quando você não passar nenhuma especificação, ele vai considerar que é para usar essa entrada ou essa saída padrão. Mas tem como você redirecionar, que a gente vai ver daqui a pouco. E aí o echo, ele vai, tipo, vai imprimir alguma coisa na saída padrão, que é aqui o terminal pra gente. Então, vou dar um exemplo aqui. Então, eu falei pra ele imprimir essa string aqui, e nesse formato ele vai, tipo, executar esse comando que tá aqui dentro, que é date, então eu posso dar aqui pra vocês. Então, ele vai, tipo, executar esse comando aqui nessa string. Então, ele é bem usado mais, tipo, em script, assim, porque script é, tipo, você fazer um arquivo com vários comandos e em sequência, assim, tipo um programinha, só que pra rodar aqui no Shell. Aí ele é bem usado nesses scripts de Shell, porque você consegue dar um retorno pro usuário, né, tipo, do que tá acontecendo, do status, do que você tá fazendo naquele momento e tal. Então, o echo é usado mais para isso. Depois a gente tem o grep. O grep é para você procurar alguma coisa em um arquivo. Ele geralmente é usado com o cat, tipo, que nem eu falei, tem esse negócio do redirecionar a saída, né? Então, por exemplo, quando eu dou Dando um exemplo aqui, eu tenho, tipo, esse arquivo RockU, que é um arquivo, tipo, de senhas comuns. Então, quando você tá tentando se autenticar com uma outra pessoa em uma conta, você pode fazer isso de várias formas. Uma delas é por força bruta. Força bruta é você ir tentando várias vezes, várias tentativas diferentes e tal. E aí, a gente tem algumas listas na internet já com, tipo, senhas comuns e tal. E dá pra você achar elas, é bem fácil de achar. E aí, eu peguei esse exemplo aqui da RockU, e aí eu vou dar um catch nela pra gente ver. E aí, tipo, se a gente for ver, ele vai ficar imprimindo aqui por muito tempo, porque, tipo, tem muita coisa. E se você for procurar alguma coisa aqui, vai ser meio difícil, né? Tipo, meio impossível, porque tem várias linhas. Então, você pode dar um catch, e aí, em vez de você, tipo, o catch, ele
o retorno dele vai ser para entrada para saída padrão, né, aqui pro terminal, mas se você não quiser, você pode tipo redirecionar a saída desse comando para outro usando o pipe. Então eu tô mandando aqui ele ir para entrada do grep, que o grep então ele vai procurar por algum padrão ou alguma expressão que eu passar aqui. Então eu vou passar uma expressão qualquer, por exemplo, senha 123, porque as pessoas devem colocar essa senha, certo? Então achou essas 4 aqui. Posso passar qualquer coisa aqui que ele vai procurar. Então, aqui ele te retorna todas as coisas que ele achar com aquele padrão que você passou. Vocês podem até procurar a senha de vocês aí nesse arquivo depois, porque se estiver aí, melhor vocês mudarem, né? Porque é uma senha aqui comum. Então, isso daqui é falando um pouco sobre essa coisa de redirecionar. Então, essa tabela aqui é de alguns caracteres especiais que dá pra você utilizar no terminal. Então, eu já falei do pontinho, né, que é o que significa que você está no diretório atual. Depois, o asterisco, que você vai selecionar qualquer caractere com aquele padrão que vem a seguir. O pipe, para você redirecionar a saída de comando para outro, que nem a gente fez aqui. Tem o de redirecionar input e o output. Então, por exemplo, quando você vai aqui executar algum arquivo, né, ele geralmente vai interagir com o usuário, vai esperar alguma entrada do usuário. E aí, tipo, por exemplo, quando você faz um exercício no Runcodes e você vai testar aqui no terminal, às vezes a entrada é muito grande, você tem que ficar, tipo, digitando toda hora que você for testar e estiver debugando seu programa. E aí, tipo, às vezes isso é chato. Então, você pode só criar um arquivo aqui, como exemplo, e aí você coloca, tipo, a entrada aqui que você gostaria que entrasse no seu programa. E aí, na hora de rodar, você, em vez de, tipo, ficar esperando da entrada padrão, né, que em vez de você ficar esperando uma entrada do teclado, você usa esse de redirecionar, coloca aqui o que você quer redirecionar para entrada do que está executando aqui. E aí ele vai executar direto, sem você ter que digitar alguma coisa. Você pode, inclusive, redirecionar para saída também. Então, tipo, eu vou redirecionar a saída desse programa para um arquivo saída.out, certo? Então, aqui, esse está entrando, e aí você está pegando a saída disso aqui e colocando neste arquivo. E aí, você vai ver que agora eu não deu nenhum retorno, mas se eu der cat saída.out, o retorno veio para cá. Então, às vezes, você pode usar isso quando tá, tipo, quando a resposta do runCode está igualzinha à do terminal, você pode usar esse comando para, tipo, colocar a saída no arquivo e comparar. Então, é útil nesse sentido. Depois a gente tem isso aqui para escapar o caractere seguinte. Então, como assim, né? Vamos supor que eu quero criar aqui uma pasta e com o nome dela com espaços. Eu vou criar aqui. E aí, só que se eu der uma aliás aqui, a gente vai ver que não criou uma pasta com esse nome aqui. Criou 3 pastas, uma com o nome pasta, outra com, e aqui... cadê? Espaço. Então, não era isso que a gente queria, certo? Mas o Linux vai considerar cada palavra que você passar aqui como um argumento. Então, vai estar criando 3 pastas. Se você quiser, então, criar uma realmente com espaços, você pode usar essa barra invertida aqui antes do caractere que você quer desconsiderar. Então, tipo, você quer desconsiderar o espaço. Então, ele vai como se fosse ignorar. E aí, aqui... Agora, se eu der um ls, ele criou essa pasta com espaços. Então, tipo, ele não considerou esse espaço aqui na hora de criar o nome da pasta. Por isso que não ficou 3, você conseguiu criar só uma. Depois, o próximo, então, que eu vou passar é o ping. O ping, a gente geralmente usa para, tipo, testar a conectividade com um host. Ele vem de Package Internet Network Wrapper. Só que o que ele vai fazer, na verdade, é, tipo, testar o tempo de resposta de um host. Então, tipo, você vai fazer uma requisição e vai enviar pacotes, né, tipo, para um servidor. E aí você vai testar o tempo de resposta dele. Então, eu vou colocar um exemplo aqui qualquer. Então, aqui ele vai recebendo aqui também e vai falando o tempo pra gente.
Mas você pode usar também para ver se está conectado, né? Porque se você não tiver resposta, é porque o servidor não está ativo. Se você receber, é porque você está conectado com ele. Então, é basicamente isso. A parte de redes não precisa tentar entender muito bem agora, que nas aulas de redes vocês vão ver melhor. Depois aqui a gente tem o SSH, que é o Secure Socket Shell, que é para você acessar, logar em um servidor remoto, né? Então, para dar como exemplo, eu vou usar o Bandit. O Bandit é um jogo, assim, meio que um CTF que você tem que achar as flags e você tem que conectar no servidor deles para jogar. Então, eu vou fazer aqui com vocês o nível 0, que é conectar com o servidor. E aqui ele fala pra gente, ó, você tem que conectar com esse servidor aqui, Bandit Levels, na porta 2220, e o username e a senha é Bandit 0. Então, aqui, vou voltar aqui com o que você vai colocar é SSH, e aí você passa o nome do usuário, que no caso vai ser Bandit 0, o usuário que a gente vai se conectar, e esse vai ser o servidor, e aí você vai usar a flag "-p" para passar a porta. Aqui ele vai pedir a senha agora, ele achou e está pedindo a senha, então vou digitar aqui. E aí pronto, você está conectado agora. Se vocês verem aqui são só algumas informações. Para limpar o terminal assim, acho que eu não falei, né? É Ctrl L, você pode dar um clear também, que dá na mesma. E aí agora vocês podem ver que eu estou conectado nesse user aqui, na máquina Bandit. Eu vou aproveitar que a gente está aqui e fazer mais um nível com vocês, porque esses exercícios são interessantes assim, para vocês praticarem. A gente até colocou alguns no CTF, e já passaram para vocês, eu acho, né? E acho que o pessoal já começou a fazer. Mas se você não começou, é interessante dar uma olhada, porque dá para aprender bastante de como usar o Linux aqui. E aí aqui no nível 1 tá falando que você tem que ler o que está em um arquivo no README, no diretório home, certo? E aí essa vai ser a senha pro próximo nível. Então aqui a gente já vê que a gente já tá no diretório home, né, que é o til. Então eu vou dar um ls para ver o que tem aqui. E tem o arquivo readme que eles falaram. E como a gente já viu, a gente pode usar o cat para ver o conteúdo dele. Então vou colocar cat readme aqui. E aí tá aqui a senha pro próximo nível. Beleza? Agora eu vou desconectar, voltar aqui pro nosso terminal, nosso shell mesmo. Então, agora eu vou falar do netcat, que é um comando para você criar uma conexão TCP, que é um protocolo de transmissão de pacotes, mas não precisa preocupar muito com o conceito por trás disso agora, porque o pessoal de redes vai passar melhor para vocês. Mas eu vou estar mostrando só como utiliza aqui, como a gente dá para fazer utilizar esse comando. Eu vou dar o exemplo de como fazer tipo um chat entre dois servidores. Então eu vou colocar NC de netcat, né? Passar o "-l" de listening. Então esse servidor aqui vai estar escutando, vai estar esperando por alguma conexão. E eu vou passar uma porta aqui qualquer, sei lá. Então, aqui ele tá começando a escutar, certo? Ele tá esperando aqui por alguma conexão. E aí aqui você precisaria saber o IP dessa máquina. No caso, como tá na minha própria máquina, vai ser o localhost mesmo. Mas se a gente estivesse fazendo isso no lab, por exemplo, a gente poderia usar o comando ifconfig, que se vocês usarem o Aris aqui, ifconfig, vai falar pra gente que é um comando para configurar interfaces de redes, mas quando você não especifica nada e tal, ele só vai retornar aqui para vocês as interfaces de rede que vocês têm. Essa daqui seria a wireless, né? Se a gente estivesse no lab da USP, provavelmente o PC lá também está conectado em uma rede privada, rede interna da USP, e teria um outro IP disso também. E aí você não precisa necessariamente conectar pelo da wireless, vocês poderiam conectar só na rede privada mesmo. Mas aí, então, aqui eu vou usar o NC e aqui eu passaria o IP, mas como eu tô na minha máquina, eu vou passar localhost. E aqui eu coloco a porta
E tá, então aqui eu conectei, certo? Então, se eu digitar alguma coisa, ele vai aparecer aqui. Então, dá pra você conversar aqui. Seria bem mais impressionante no lado, que você estaria fazendo com seu amigo, assim, com o computador do lado. Mas, enfim, esse comando era isso. O próximo que eu vou estar passando, então, é o PS de Process Status, que se eu dar um PS aqui, ele só vai, tipo, me mostrar o bash, isso aqui. Eu tenho que usar as flags dele pra tirar mais informações. Então, eu vou usar o main aqui com vocês pra ver o que dá pra fazer com ele. Então, tem essa flag aqui, tá vendo? -EJH, que é pra você imprimir os processos em um formato tipo de árvore, assim. Então, eu vou usar ele, que eu acho mais legal, assim, pra visualizar. Então, assim. E aqui, então, listou todos os processos pra mim. Então, tem, tipo, coisas do Web Content do Firefox aqui, tem coisas do Telegram, tem o OBS, que é o que eu tô usando pra filmar a tela e tal, tem o console, enfim, tem todos os processos que estão rodando aqui no meu PC, né, o Network Manager, então tá tudo aí. Aí você consegue ver, tipo, algumas informações aqui, mas eu tô mostrando isso porque, tipo, se alguma coisa travar no seu PC algum dia e tal, se você precisar encerrar um processo, que nem você faz lá no Windows, né? Acho que é Ctrl+Alt+Del, se eu não me engano. E aí você, tipo, seleciona um processo lá pra encerrar. Pelo Windows dá pra fazer assim pelo terminal. Então eu vou encerrar esse aqui mesmo, que é o console, que é o terminal que eu tô usando aqui do KDE, né? Que é minha interface gráfica, vem com esse terminal, que é o que eu estou utilizando. Então, eu vou pegar o Process ID dele, que é esse 194, Ctrl Shift C se você precisar copiar aqui no terminal, né? E aqui a gente vê que nessa coluna a gente tem o Process ID, né? E aí você, tipo, só coloca kill e o número de processos que você quer encerrar. E pronto, tipo, fechou. Então, a última coisa que eu vou estar passando é o Vim, que é um editor de texto do terminal. Se você quiser editar alguma coisa, algum documento aqui pelo terminal, né, você pode usar ele, só que o pessoal às vezes fica muito perdido. Acho que alguns de vocês já devem saber usar, porque, tipo, eu sei que tem uns vimzeiros por aí, mas pra quem não sabe, você só digitar Vim, você colocar o nome de arquivo logo em seguida, ele já vai abrir um arquivo com esse nome. E aí, tipo, se eu digitar aqui, tá vendo? Ele não vai fazer nada, porque ele funciona de forma de modos. Então aqui eu tô no modo normal, que é tipo pra eu colocar comandos e tal. Então ele não vai digitar nada. Pra eu digitar eu tenho que entrar no modo de inserção, que eu entro com o I. Então eu apertei I e agora eu consigo digitar, beleza? Só que agora eu não consigo sair, porque pra sair é um comando. E aí você tem que estar no modo normal, né? Antes de eu ir pra ele, eu vou só voltar, eu vou mostrar também o V. Então, tipo, pra sair de um modo e voltar pro normal, você aperta ESC. E aí, pra entrar no visual, você aperta V. Vou só digitar mais coisa aqui. Então, o V é tipo pra você editar e selecionar coisas. Então, é o visual, né? Então dá pra você selecionar e apagar aqui. Mas, voltando pro modo normal, vamos sair, então, que a gente vai ter um mini curso de Vim, talvez. Não sei como que vai fazer agora, que, tipo, não tem mais aula, mas talvez seja online também. Mas como vai ter esse curso, não vou, tipo, entrar muito em comandos de Vim. Mostrar pra você só como entrar e sair mesmo. Então, pra sair, você vai usar 2 pontos e Q. Só que não vai deixar porque eu não salvei, certo? Mas eu vou colocar uma exclamação porque eu vou forçar a saída, tipo, não tem problema não salvar isso aqui. Então, assim eu consigo forçar a saída mesmo sem salvar. Então, acho que era isso que eu tinha pra falar nessa aula. Eu vou estar passando também, então, um formulário com alguns exercícios pra vocês darem uma revisada, assim, nada demais. Só pra ver se, tipo, vocês entenderam. E também com feedback pra vocês falarem o que vocês acharam da aula, o que dá pra melhorar, como que é esse rolê dos vídeos, se vocês preferiram a live, como que foi. E quarta e sexta a gente vai combinar também um horário com vocês pra, tipo, se vocês quiserem tirar alguma dúvida ou interagir também, qualquer coisa assim.
Mas enfim, é isso. Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode falar comigo ou com o Lucas. Enfim, valeu por acompanharem até aqui. Até mais.